Vamos falar a respeito da crase, assunto que ainda intimida vários concurseiros. Vamos desmistificar, este assunto. Para início de conversa, nós precisamos entender como é formada a crase. Nós temos aqui o A, que tem o acento indicativo da crase, e temos aqui, que compõe a crase, a preposição a e o artigo feminino a. O que acontece? Quando eu tenho uma preposição a soma com um artigo a, eu tenho então o a craseado. E aí o que acontece? Para a gente entender esse mecanismo, nós precisamos entender a função do artigo. O artigo ele só tem uma função na vida, que é acompanhar o substantivo. Não existe artigo sem substantivo. Ou seja, para que eu tenha um artigo, eu preciso de um substantivo. Então, temos o exemplo. A partir de hoje, teremos ensaio. Ou seja, temos aqui a incidência de um A. Porém, aqui nós não temos um substantivo. Ok? Isso aqui é um verbo. Posso eu, então, colocar o acento indicativo da crase aqui nesse A? Se eu tenho um verbo, eu posso ter aqui um artigo, o artigo acompanha o substantivo. Ou seja, aqui eu não tenho artigo. Se eu não tenho artigo, eu não tenho por que crasear esse A. Aqui nós só temos uma preposição. Ok? Então, temos ainda outro exemplo. Escrevi a caneta. E ainda escrevi a lápis. Qual deles exigiria o acento indicativo de crase? Então, vamos analisar mediante o que foi dito no início. Para ter crase, eu preciso do artigo. Para ter o artigo, eu preciso de um substantivo. Substantivo esse que seja feminino. Caneta é um substantivo feminino. Ou seja, escrevi a caneta. Aqui sim, nós podemos ter a incidência de crase, Porque quem escreve, escreve com alguma coisa, de alguma forma, Então aqui nós temos a regência do verbo escrever, pede uma preposição. E também a palavra caneta admite o artigo, ou seja, aqui nós temos a incidência de crase. Já no exemplo abaixo, onde nós também temos um substantivo, não exigirá aqui o acento indicativo de crase. Por quê? Porque esse substantivo é masculino. Ou seja, mesmo o verbo exigindo uma preposição, eu não tenho um artigo feminino A, porque o substantivo é masculino. Então, aqui, nós não temos acento indicativo de crase. Visto esse conceito, vamos então entrar propriamente dito na matéria, no assunto. Então vamos ver agora as regras, para aplicarmos aquele conceito inicial, onde é preciso ter um substantivo para se ter o acento indicativo de crase. Ok? Então,
Em alguns casos, o uso do acento indicativo de crase é obrigatório. Antes de palavra feminina que exijam o artigo a. Então, nós temos aqui a palavra escola, que é um substantivo feminino, como dissemos no início. Então, nós temos aqui o artigo acompanhando o substantivo feminino escola e o a preposição, que é a exigência do verbo ir. Também temos como obrigatoriedade o uso do acento indicativo antes de numeral que indique horas, mesmo que essa palavra horas esteja implícita. Ou seja, quando eu tenho um exemplo, irei às 7 horas amanhã, esse a está intimamente ligado ao substantivo horas, pois temos aqui a preposição, que é a exigência do verbo ir, e mais o artigo no plural, que está acompanhando a palavra horas. Ainda, como caso obrigatório, nós temos em locuções adverbiais, conjuntivas ou prepositivas, que é o caso do exemplo aqui abaixo. Às vezes, chegamos mais cedo. Às vezes, locução feminina, que exige, então, aqui o acento indicativo de crase. Dentro desse conteúdo, nós temos outros casos, né? Mas aí nós vamos deixar para uma outra oportunidade, ok? Além do uso obrigatório do acento indicativo de crase, nós temos também algumas regras que também vamos encaixar naquele primeiro conceito, ok? O uso será facultativo nos casos, né, onde o a for antes de nome próprio de pessoa feminina, é claro. Então, nós temos aqui um exemplo: entregarei o livro a Carmen amanhã. Esse a, que está antes do nome próprio Carmen, poderia ser craseado ou não. Também temos o uso facultativo antes de pronome possessivo feminino no singular. No caso, oferecemos gratidão à nossa professora. A gente tem aqui o a, né, antes do pronome possessivo nossa. E neste caso, nós poderíamos tanto colocar o acento ou não, tá? Seu uso é facultativo. E no terceiro caso e último do uso facultativo, é depois da palavra até, se depois dessa palavra houver uma palavra que admita o artigo a. Então, nós temos aqui o exemplo: os amigos foram até a Praça General Osório. A praça, né? A palavra praça, ela admite o emprego do artigo a. Então, aqui nós temos também o acento indicativo, ok? Também temos os casos onde o acento indicativo de crase é proibido antes de palavras masculinas, ou seja, voltamos àquele primeiro conceito, porque precisamos que se tenha a presença do substantivo para que se tenha um artigo, mas o substantivo precisa ser feminino. Se o substantivo é masculino, como é o caso de óleo, eu não posso ter um artigo acompanhando ele que seja feminino, que seja o nosso a do acento indicativo de crase, ok? Então, neste caso, pintura a óleo não tem acento da crase. Antes de verbo, como eu disse no início, né? Se eu não tenho um substantivo, eu não tenho a presença do artigo, portanto, eu não posso ter a crase. Antes de palavra no plural, se o a estiver no singular. Por que isso? Porque eu tenho aqui a palavra, né, que é um substantivo feminino, cerimônias, porém, antes dessa palavra, eu tenho o a. Agora, vejamos, se aqui existisse um artigo,
esse artigo não teria que estar também no plural, concordando com o substantivo que está no plural? Então, se aqui nós não temos o a no plural, é sinal que aqui não existe um artigo, é apenas uma preposição. Então, nesse caso, não vale também ter um acento indicativo de crase, ok? Ainda existem os casos especiais do uso da crase. Vejamos, antes da palavra casa, da palavra terra e da palavra distância, nós temos o uso quando essas palavras forem especificadas. Vejamos os exemplos. Eu tenho aqui, volte a casa, e tenho, volte à casa dos seus pais. No segundo exemplo, eu tenho aqui a palavra casa especificada, e nesse caso, teremos o acento indicativo de casa. Já no primeiro exemplo, nós não teremos, porque a palavra casa não está especificada, apenas está acompanhada do adjunto adverbial de tempo. Na palavra terra, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu tenho aqui o exemplo, já chegaram à terra. E já chegaram à terra 2 antepassados. O mesmo vai acontecer. Quando eu tenho, já chegaram à terra 2 antepassados, eu tenho aqui a palavra terra sendo especificada. Portanto, esse a, antes da palavra terra, vai receber o acento indicativo de crase. E o mesmo ainda vai se repetir no caso da palavra distância, onde nós temos aqui um exemplo, captaram os sinais à distância, que não leva a crase. Porém, quando eu tenho essa palavra especificada, captaram os sinais à distância de 4 metros, aí sim, tendo a especificação da distância, eu terei o acento indicativo de crase. Ok? Essa foi a nossa introdução ao assunto crase tão preocupante para os alunos. Espero que tenham gostado. Para saber mais sobre o meu trabalho, sobre os meus cursos, entrem na minha página do Facebook, Professora Márcia Bernardo. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Só vou pensar nisso agora. Foco, 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 foco.